Hoje contamos com a apresentação de Fátima Sarmento para dar continuidade à leitura comentada do seminário 17. Fátima vai comentar a aula 7, o capítulo 7, que trata de Édipo, Moisés e o pai da horda, no título, né? De algum modo, 3 versões do pai, né? Ou da relação com esse lugar. Então, vou passar a palavra a Fátima. Certo. Então, boa noite a todos. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer, né, a Marcela, em nome de toda a diretoria, o convite para estar aqui com vocês. Esse é um assunto que eu venho, de certa forma, me dedicando um pouco, mas o fato de ter que preparar essa atividade, eu tive que aprender, né, coisas novas. Então, eu agradeço muito por isso. Quero também aproveitar essa oportunidade para deixar claro o quanto eu tenho gostado dessas quartas à noite, de estar aqui aprendendo com os colegas que me antecederam, aulas muito boas, tenho aprendido muito, acho que foi uma escolha muito acertada, a escolha desse seminário, e tem me agradado bastante estar aqui às quartas à noite. Queria agradecer também um papo que tive com a Analícia por telefone na segunda-feira, conversando um pouco sobre a aula, foi muito bom, e que eu estava sentindo em algum momento assim, uma certa dificuldade. E aí, hoje, como a gente tem uma conversação, a gente vai ter a oportunidade de esclarecer, né, mais coisas. Bom, então, essa aula, ela faz parte desse pacote, vamos dizer assim, do Para Além do Édipo. São 4 aulas nesse grupo do Para Além do Édipo, e a primeira aula foi dada por Rogério, semana passada, hoje é a segunda. Lacan intitula essa aula Édipo e Moisés e o pai da horda. Na verdade, esse título ele retira do capítulo 3 dessa aula, e aí, por isso mesmo, eu vou trazer o capítulo 3 para frente, né? Porque acho que não foi à toa que ele decidiu retirar esse título desse capítulo, porque, com certeza, ele considera que é, assim, a parte principal, né, da lição. Então, eu acho que a gente vai, de certa forma, continuar falando das subversões, né, que esse seminário traz para a gente. Eu queria começar um pouco com o que Rogério nos trouxe a semana passada. Eu gostei muito e eu queria voltar um pouquinho, porque eu acho que o que ele trouxe, um ponto que ele trouxe, dentre vários, vai ajudar a gente a falar dessas subversões. Então, Rogério nos falou do S1 dissociado do pai. Eu achei que está tudo aí, né? O Para Além do Édipo está aí. Ele se valeu da Conferência 35 de Freud para mostrar que, enquanto a Revolução tenta restituir o líder, restituir o mestre, Lacan aproxima a psicanálise de uma subversão que se caracteriza por não pretender qualquer solução. Então, nesse seminário, Lacan vai adotar uma posição mais crítica em relação aos conceitos freudianos. Os colegas que me antecederam todos deixaram isso bem claro. Ele quer ir além do pai, da religião, do pai ideal, aquele que sabemos que leva ao pior. Se o Édipo, enquanto o nome do pai, se constituiu por um bom tempo como solução, como apaziguamento, aqui nesse seminário, ele será problematizado e resolvido só a partir de um esvaziamento que Lacan opera no desejo de Freud de atribuir a função paterna à regulação do gozo. Vimos isso muito bem com Rogério. Ao afirmar que a castração procede da linguagem, Lacan vai esclarecer que a estrutura da linguagem tem um efeito de gozo sobre o sujeito. Isso é o ponto alto, né? Isso tem consequência.
a função do pai vai ficar reduzida ao semblante, ao velamento da castração. Bem, aí vamos pegar esse ponto da aula específica de hoje. Achei muito importante poder trazer esse resumo aqui do que eu mais gostei da aula de Rogério. Uma outra subversão, o mito e a verdade como ficção. Partindo da estrutura do discurso analítico, onde o saber sobre o gozo é posto como verdade, S2, né? Lacan tenta subverter a ideia freudiana de que a relação analítica se funda no amor à verdade. Então, ele quer fazer essa subversão. Como vimos na aula passada, Lacan, ao tomar o caso Dora, aponta que o erro de Freud foi situar no complexo de Édipo um saber com pretensão de verdade, como se a verdade pudesse dar conta de tudo. Ao reler esse caso, Lacan não o faz pela via do amor ao pai, né? Ele vai pela via do Édipo, né? Que a via do amor é a via do Édipo. Mas ele faz pela via do real, que insiste e retorna sempre ao mesmo lugar. Assim, Lacan vai inverter a teoria freudiana. No inconsciente, não se trata só de verdade, como o próprio Varron na aula dele trouxe, que no primeiro momento aí o inconsciente como verdade. Trata-se de um saber que é meio de gozo. Lacan enfatiza que a verdade só pode ser enunciada por um semidizer. Nesse sentido, o que falta dizer tem a ver com gozo. Daí, a verdade, como o Pablo deixou muito claro, né, ser a irmã do gozo. E ele diz ainda, Lacan, ser a irmãzinha da impotência. Se a verdade tem estrutura de ficção, ela não é a revelação de uma verdade, mas de uma verdade mentirosa. Então, temos aí esse sintagma lacaniano, verdade mentirosa. É nesse sentido que o passe é a revelação de uma verdade mentirosa. A verdade, como estrutura de ficção, ainda traduz uma ficção com X de gozo, que, conforme Maria-Helene Brioli, se refere à fantasia fundamental, na qual o sujeito, dividido pelo significante, preenche sua falta ser com o objeto A. Então, nós temos aí esse barrado, função de A, né? Já sabemos a fantasia como uma defesa, como uma mentira, né? Como uma verdade mentirosa. Então, vista sob essa ótica, a verdade sempre é enganosa, né? Ela sempre, né, engana, e o amor à verdade, que Freud perseguia, só pode conduzir ao impasse. Então, nesse amor à verdade, ela vai aparecer no sintoma, no esquecimento, no ato falho, tem a ver aí com a questão do recalque, né? Então, Lacan chega a afirmar, para tornar as palavras subversivas, elas não devem se grudar demais no caminho da verdade. E foi o que Lacan fez, né? Quer dizer, primeiro ensino de Lacan, ele está ali seguindo direitinho Freud, depois ele vai se afastando, né, para exatamente tirar a psicanálise dessa questão da religião, desse pai todo amor, né, para chegar aonde nós chegamos, no campo do gozo. Bom, então, em seguida, ainda nesse capítulo 3, que eu puxei, né, para frente, Lacan parte para fazer uma análise estrutural dos mitos edipianos em Freud, aplicando o método da análise estrutural dos mitos de Lévi-Strauss, resultando daí uma fórmula. Aí eu queria que Cláudio colocasse aí essa fórmula, que o pai, né, é exatamente equivalente ao nome do pai, pai morto, condição do gozo. Essa fórmula, conforme Bruce, naquele livro Inconsciente e a Política, fornece a verdade desses mitos, o que faz com que eles não sejam mais mitos. É a passagem do mitema ao matema. Esse tema foi até muito trabalhado agora
né, por Lucila, a especialização na TPOL, né, e ela fez uma pesquisa muito grande a respeito desse tema. Então, o que a gente sente aqui nessa lição é que Lacan vai dar um valor positivo aos mitos a partir da seguinte constatação: o mito é o que melhor encarna a ideia do semidizer como lei interna de toda espécie de anunciação da verdade. Se para Freud o que resta do mito do Édipo é a lei e o desejo, para Lacan, a verdade nesse mito se manifesta como a esfinge, tanto que ele diz, né, que é o enigma que tem muito mais a ver com a verdade do que a pergunta. Estamos nessa lição, né? Depois as coisas mudam. Bom, então, a verdade nesse mito, né, se manifesta nesse mito do Édipo como a esfinge, metade monstro, metade mulher. O mito, ou seja, o campo da besteirada, e a verdade são idênticos. Lacan sustenta isso. Vale dizer que, para Lacan, no avesso do mito, o que há é um suporte temporal para o não todo. Então, Lacan aqui já está se preparando para essa questão, né? Não toda a verdade, um semidizer e a saída, né, do Édipo, que implica no todo. Em cada um dos três mitos, seja no Édipo, em Totem Tabu, ou Moisés e monoteísmo, o que está em jogo é o lugar ocupado pelo pai. Isso evidencia que o mito para Freud dava sustentação ao pai. Para Lacan, o Édipo é simplesmente a metáfora paterna, mas não foi assim que Freud escrevera. Se Édipo foi admitido junto a Jocasta, foi porque triunfou em uma prova da verdade. E se ele se deu tão mal depois, foi porque quis saber a verdade. Então, é justo por isso que, para Lacan, a verdade não tem a ver com o amor, mas com a morte. Então, no momento em que essa verdade se despe, né, e que Jocasta se enforca, e que Édipo pega o broche e fura os olhos, né, tem muito mais a ver com a morte. É a castração que está em jogo. Em Totem Tabu, o que está na origem e que vem antes... Tá começando agora, Fábio? Está começando agora? Não, já começou. Há um pouquinho, um tempo aí. Então, é justo por isso que, para Lacan, a verdade não tem a ver com amor, mas com a morte. Em Totem Tabu, o que está na origem e que vem antes é o gozo, e em seguida a lei. Se antes o pai era pensado só do lado do amor, nesse mito, em Totem Tabu, há uma convergência do amor e do ódio voltados para a pessoa do pai. Um outro ponto de subversão. O escrito, nesse seminário, né? O escrito determina o campo da linguagem. Lacan afirma que, aspas, a essência da teoria psicanalítica é um discurso sem palavras. Já vimos aqui, né? Se o discurso é sem palavra, é na escrita que ele vai se apoiar. Mas isso não significa abrir mão do campo da linguagem. Ao formular a teoria dos 4 discursos, Lacan inaugura, através dessa elaboração, um novo modelo topológico sob o conceito de estrutura. Ele tenta estabelecer a diferença entre significante e palavra, evidenciando que o discurso ultrapassa a palavra. E ultrapassa por quê? Porque a palavra é sempre ocasional, enquanto que o discurso representa a estrutura significante. Nessa direção, o discurso se constituirá, como Lacan nos diz, num artefato de 4 patas, que se inscreve num puro jogo de letras, como já vimos, letrinhas aí, que causa efeitos mesmo sem as palavras. Muito lindo isso, né? Causa o mesmo efeito. Não, causa efeitos, mesmo sem. Os efeitos são bem maiores. Assim, Lacan demonstra que o escrito determina o campo da linguagem. O discurso é uma escrita.
Para sustentar essa abordagem, ele questiona um dos princípios básicos do estruturalismo, a anterioridade da palavra sobre a escrita. Ao subverter e colocar ao avesso esse princípio, ele encontra na própria raiz da escritura motivos para se afastar da palavra, chegando no seminário 23, página 66, a admitir que é por meio dos pedacinhos de escrita que se entra no real, que se para de imaginar, e que a escrita de letrinhas matemáticas, Nora trouxe essa questão, é o que suporta o real. Esse percurso lhe permitirá chegar à afirmação de que a escrita pode ter alguma coisa a ver com a maneira como se escreve o nó. Então, temos aqui um Lacan já antecipando, né, as elaborações que estão contidas no seminário 23. Uma preparação para o seminário 23. A teoria dos 4 discursos instaura, portanto, um segundo tempo da teoria da linguagem, sustentado pelo que Lacan chamou de campo do gozo. Neste sentido, o campo da palavra e da linguagem, campo do desejo, que é resultante do primeiro ensino de Lacan, se completará e dará lugar ao campo do gozo. A estrutura simbólica que Nora trouxe na aula dela, aí sem meio à deriva e meio desfalecida, aqui nesse seminário, ela vai ganhar estatuto de gozo. O que era cadeia significante passa a ser ciframento de gozo. O discurso toca no gozo sem cessar o tempo inteiro. Mas por quê? Porque ele se origina do gozo. E o próprio sujeito é um efeito de gozo. O sujeito é a resposta do real. No tópico 1 dessa aula, Lacan assinala que, à primeira vista, o discurso analítico se manifesta aparentado com o discurso do mestre, uma vez que é justamente o fato de a verdade apresentar-se mascarada no discurso do mestre, que é exatamente por isso que a análise adquire sua importância. Lacan assinala ainda uma equivalência no funcionamento do discurso do mestre e do discurso universitário através do S1, que no discurso do mestre pode ser chamado de congruente ou equivalente, pode mostrar aí, Caos, ao que vem funcionar como S2 no discurso do mestre. Então, enquanto no discurso do mestre nós temos aí, né, o que dá partida é o S1, né, comando que dá partida, no discurso universitário nós temos nesse lugar o S2. Então, Lacan, nesse item 1, parte para comentar esses dois discursos. O discurso do mestre, que Carlos vai colocar, que todo mundo lá vai colocar, que todo mundo já sabe, e o discurso universitário, pode colocar aí. Então, nós temos aí o S1, né, que dá comando, na parte superior temos aí o S2, e o que vocês já vimos aqui em outras aulas, esse discurso já se encontrava em vigor no campo da filosofia, sustentado pela relação do senhor e do escravo de Hegel. A obediência ao mestre se deve exatamente à existência da linguagem. O amo, o senhor, se interessa pela produção de gozo, e para isso ele vai se apropriar do saber do escravo. Então, nós temos aqui agente, verdade, o outro é a produção, né? O S1 aqui no lugar do agente, o S barrado aqui no lugar da verdade, o S2 o outro e o Azinho a produção. O senhor é cego, não sabe o que quer, só quer que a coisa ande. Nesse discurso, o saber se articula de modo a excluir o sujeito barrado e a verdade do senhor mestre está separada do seu mar de gozar. Vimos isso na aula introdutória de Marcela, né? Entre S e A, há uma barreira que indica o impossível de uma relação. Tá? Nós vamos mostrar aí a figura seguinte. Então, nesse discurso, cata-se as migalhas do gozo, mas, como ele vai mostrar aí, né, Cláudio,
não há necessidade de remexer nas fantasias mortíferas. Então, temos aí no discurso do mestre, acho que ele está compartilhando aí, exatamente esse triângulo para mostrar que é impossível aí a construção da fantasia. Ficou sem um triângulozinho aqui, mas deixa eu ver se eu Não, é acho. porque eu mandei 2 imagens. A do... Tem uma com triângulo mesmo, mas eu não Não está salvou. conseguindo. Deixa eu ver se eu salvo de novo. Mas não tem problema, Cláudio, se não tiver. Isso já foi, de certa forma... Tem problema, não. É aqui, exatamente aí nós temos, né, essa impossibilidade. De qualquer sorte, é sempre impossível a verdade aí se encontrar, né, com a produção. Bom, então, para Lacan, na página 67, alguma coisa desse mesmo seminário, alguma coisa mudou no discurso do mestre a partir de certo momento da história e que não vale a pena especular sobre a causa. Houve uma mudança aí, né? E o que importa é que, a partir de certo dia, o mais de gozar se conta, se contabiliza, se totaliza, e aí começa a acumulação de capital. No momento em que o saber do escravo passa ao mestre, ocorre uma mudança de discurso. O saber passa ao lugar de agente e nos deparamos com o discurso universitário, que se emparelha com o discurso científico. Bom, aí podemos agora passar ao discurso da universidade. De qualquer sorte, Lacan diz que se emparelha com o discurso científico, mas lá em Radiofonia, né? Em Radiofonia, que ele vai dizer que é o discurso da histérica que mais se assemelha ao discurso científico. Mas aqui ele está colocando o discurso da universidade se emparelhando com o discurso científico. Então, esse discurso da universidade ele vai exatamente se originar do discurso do mestre. Aqui no lugar da gente nós temos o saber, o S2, né? Então, Lacan irá mostrar que um giro de quarto de volta do discurso do mestre faz aparecer o discurso universitário. E o S2 tem aqui um lugar dominante, na medida em que foi primeiramente nesse lugar que nós tivemos que ele foi ocupado pelo mestre, né? Então, na medida em que foi no lugar primeiramente ocupado pelo mestre que surgiu o saber. Foi daí que surgiu o saber. Esse discurso, porque na verdade aqui esse S2 será agora o lugar da tirania do saber, né? Então, esse discurso quer apreender toda a verdade do saber. E a mensagem aqui pode ser lida como: vai, continua, não para. Continue a saber sempre mais. Assim, esse discurso apresenta a figura do mestre moderno. O S2 é a burocracia. Há um ideal do saber total, sem resto, sem divisão subjetiva. É a nova tirania do saber. Para o sujeito que se coloca como destinatário desse discurso, Lacan propõe a denominação de astudante. Ele vai colocar o azinho aí do objeto A, né? Como astudante aí. Por sonoridade, ele prefere o termo astudado. Trata-se do aluno como objeto A. Então, aqui nós temos, né? No lugar aqui do outro, nós temos o azinho, que é o lugar do aluno, né? O astudado, como todo trabalhador, tem que produzir alguma coisa. E o seu mal-estar diz respeito ao fato de ter que constituir o sujeito da ciência com sua própria pele. O sujeito barrado está aí como produção, como unidade de valor. Aqui, na parte inferior, né? À direita. Bom, no tópico 2, Lacan vai tratar do discurso do analista para mostrar que esse é o avesso do discurso do mestre. Então, agora nós vamos pegar o discurso do analista.
Então, a torção do discurso do mestre para o discurso do analista evidencia que, na análise, opera-se um giro da alienação à separação. Então, o discurso do analista é exatamente o único discurso que pode promover essa possibilidade de tirar o sujeito da escravidão do discurso do mestre, né? Desobjetivar o sujeito, digamos assim, extrair um sujeito. Bom, o analista aqui se dirige ao outro, né, tomando como sujeito. Então, aqui, né, a flecha, esse barrado, o analista, seja de adulto, seja de criança, vai tomar esse outro como sujeito. Interessante, né, que, para ficar claro aqui, que para a criança isso também é válido. Então, ele vai tomar o outro como sujeito, né? Interrogar sobre o gozo que causa seu desejo, para que, no final, esse sujeito possa inventar o que fazer com esse gozo, com seu gozo. Só o discurso analítico promove essa lindeza, né? Enquanto no discurso do mestre não há lugar para a fantasia, como já vimos, o sujeito goza de sua realidade fantasmática sem saber, o discurso analítico vai ampliar as possibilidades do sujeito. Quando o analista faz semblante de objeto A, aqui a flecha, esse barrado, vai haver aqui um lugar vazio para construções, para invenções, né? Então, ele vai permitir o analisando escrever aí a sua fantasia. Operando nessa posição, o analista vai apontar, como o Rogério nos falou a vez passada, foi até uma pergunta de análise para Rogério, ele vai apontar para o lugar da perda que está aqui na produção, o S1, né? Quer dizer, é o lugar da produção, também é o lugar da perda, porque perde e recupera, né? Esse par, perda, recuperação de gozo. O gozo possível a se ter acesso aqui no discurso do analista é o gozo fálico, o gozo da linguagem. Por outro lado, o desejo do analista, enquanto desejo, como Lacan nos diz no seminário 11, de obter a diferença absoluta, permitirá a produção do S1 desarticulado do S2. Só tem essa maneira. Só o discurso analítico permite isso, só através do discurso analítico. Trata-se de um gozo mais além do gozo fálico, mais além do Édipo. E os testemunhos, né, de Passe mostram exatamente isso, que é possível, né, nesse discurso do analítico, esse gozo mais além do Édipo. Ainda que o gozo esteja em todos os discursos, o discurso analítico, como já foi inclusive salientado na aula de Nora, é o único que dá tratamento ao gozo. No final de uma experiência analítica, existe a possibilidade do analisando vir a fazer algo mais digno com seu gozo. Finalmente, Lacan, nesse seminário, já antecipa os avanços contidos no seminário 23, onde ele finalmente encontrará um lugar para o pai, chegando ao aforisma. Pode-se ir além do pai, desde que se sirva dele. Só assim, por isso que eu quis trazer aquela parte que foi falada, né, por Rogério, esse S1 desarticulado do pai. Então, só assim, eu quis começar daquela maneira, para terminar agora assim. Foi possível desembaraçar-se do modelo edipiano, aliviando a humanidade da nostalgia do pai. O além do Édipo supõe o nome do pai enquanto sintoma com TH. Quando Lacan considera que o nó, aspas, o nó é o negativo da religião, ele quer afirmar que só através do nó pode-se prescindir do nome do pai e de seus efeitos de metáfora e de sentido. Nessa direção, nós podemos admitir que o encontro de Lacan com Joyce permitiu a Lacan distanciar-se de Freud e instituir um campo mais além do Édipo, que é o campo do gozo. Obrigada.